Rita Hayworth foi uma atriz e dançarina norte-americana de ascendência hispano-irlandesa. Atingiu o auge e tornou-se um mito eterno do cinema, alcançando a fama durante a década de 1940 como uma das principais estrelas da era, aparecendo em um total de 68 filmes ao longo de uma carreira de 41 anos. A imprensa a imortalizou com o termo "a deusa do amor", isto para descrever Rita depois que ela se tornou o ídolo mais glamouroso dos anos 40. Foi a garota pin-up top para os soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Seus pais se casaram no ano de 1917. Em 1918, Rita nasceu com o nome de Margarita Carmen Cansino, no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Era filha do dançarino flamenco Eduardo Cansino, natural de Cartagena de la Cuesta, e de Volga Hayworth, uma americana de ascendência irlandesa e inglesa. Eram chefes de uma famosa família de dançarinos ciganos espanhóis. Seu pai queria que ela se tornasse dançarina, enquanto sua mãe desejava que fosse atriz. Seu avô, Antônio Cansino, era o maior expoente da dança clássica espanhola. Sua escola de dança, em Madrid, era mundialmente famosa. Foi ele quem deu a Rita sua primeira aula de dança assim que ela fez 3 anos de idade e não parou mais. Na realidade, Rita não gostava, mas não teve coragem de contar ao seu pai. Durante vários anos, frequentou diariamente as aulas de dança no Carnegie Hall, sob a instrução de seu tio Angel Cassino. Rita se apresentou publicamente a partir dos 6 anos de idade. Em 1926, aos 8 anos, apareceu em La Fiesta, um curta-metragem para a companhia americana Warner Brothers. Com 8 anos de idade, sua família se mudou para o oeste de Hollywood, onde criaram sua própria escola de dança. Os famosos artistas de Hollywood receberam treinamento do próprio Eduardo Cansino, incluindo James Cagney e Jean Harlow. Com a Grande Depressão, os negócios da família faliram. Os musicais já não estavam na moda e ninguém mais tinha tempo para aulas de dança em um período econômico tão difícil. Mas, quando o sócio do sobrinho de Cansino, que estava dançando em um musical, quebrou a perna, Volga, sua mãe, sugeriu que Rita fizesse o papel. A ideia de Volga deu um grande plano para Eduardo, seu pai, fazer parceria com a filha no número que ele já possuía, chamado The Dancing Cansinos. Como Rita não tinha idade suficiente para trabalhar nas casas noturnas e bares da Califórnia, ambos viajaram pela fronteira até a cidade de Tijuana, no México, um local turístico popular para os cidadãos de Los Angeles no início da década de 1930. Rita trabalhou em lugares como o Foreign Club e o Caliente Club. Foi no Caliente Club, em 1935, que Rita foi descoberta pelo diretor da Fox Film Corporation, Winfield Sheehan. Uma semana depois, foi levada à cidade de Hollywood para fazer um teste na Fox. Impressionado com seu desempenho, Winfield assinou um contrato de 6 meses com Rita, que na época era conhecida como Rita Cassino. Durante seu período na Fox, Rita apareceu em 5 filmes, nos quais seus papéis não foram importantes e nem memoráveis. Estreou como coadjuvante secundária no filme Sob o Luar dos Pampas, Under the Pampas Moon, de 1935, um faroeste passado na Argentina, estrelado pelo ator Warner Baxter. Foi escalada para vários outros papéis pequenos, nos quais se destacou por seus dotes para a dança e por sua beleza. Com o final do seu contrato de 6 meses, o então produtor executivo Terry F. Senick não se interessou por ela e não renovou seu contrato.
Em 1937, já com 18 anos, casou-se com seu empresário Edward Judson, que tinha o dobro de sua idade. Mesmo tendo sido abandonada pela Fox, Judson conseguiu vários papéis para Rita em filmes independentes e, finalmente, marcou um teste com a Columbia Pictures, estúdio este que tentava se firmar como um dos grandes de Hollywood e, por isso, necessitava desesperadamente de estrelas importantes. O chefão do estúdio, Harry Cohn, logo assinou um contrato de longo prazo. Assim, Rita começou a fazer pequenos papéis nos filmes da Columbia. Harry disse que a imagem de Rita era muito mediterrânea, o que a fez interpretar vários papéis hispânicos. Para mudar sua imagem, passou por uma dolorosa mudança, para aumentar a testa e acentuar o bico de viúva. Quando estreou na Columbia, mudou a cor do seu cabelo de castanho para um tom de ruivo e passou a se chamar Rita Hayworth, usando o nome de solteira de sua mãe. Foi forçada a passar por uma difícil transição de dançarina de cabaré para estrela de cinema. Se tornar atriz foi a maneira mais viável que encontrou para melhorar sua condição de vida. A colunista de fofocas, Louella Parsons, achou que Rita não seria bem sucedida, pois a conheceu justamente quando ainda estava começando sua carreira, e a viu como uma garota tímida e que não podia olhar estranhos nos olhos, e cuja voz era tão baixa que mal podia ser ouvida. A Columbia Pictures parecia não saber o que fazer com Rita, e em 1935, quando tinha 17 anos, foi retirada do elenco do filme Ramona e substituída por Loretta Young. Esta foi a pior decepção da minha vida, disse Rita. Ficou arrasada, porém não desistiu. Continuou a aparecer em uma série infindável de produções tipo B, ora como protagonista, ora como coadjuvante secundária. Em 1939, Harry Cohn pressionou o diretor Howard Hawks a usar Rita para um papel pequeno, todavia importante, no filme Paraíso Infernal, Only Angels Have Wings, que foi um grande sucesso de bilheteria, estrelado por Cary Grant e Jean Arthur. Harry passou então a ver Rita Hayworth como sua primeira estrela. Assim, no ano seguinte, 1940, começou a construir a estrela Rita Hayworth, usando-a em filmes como Melodias do Meu Coração ou Music in My Heart, Protegida do Papai ou The Lady in Question e Anjos da Broadway ou Angels Over Broadway. Contudo, sua sorte só começou realmente a mudar quando foi emprestada à Metro-Goldwyn-Mayer para fazer o terceiro papel feminino de uma mulher original, no filme Susan and God, de 1940, um drama estrelado pelos atores principais Joan Crawford e Frederick March. No ano seguinte, aconteceu um novo empréstimo, agora para a Warner Brothers, onde foi o segundo nome feminino no filme Uma Loira com Açúcar, ou The Strawberry Blonde, de 1941, comédia estrelada pelos atores James Cagney e Olivia de Havilland. Este foi um grande sucesso de bilheteria, o qual deu grande popularidade à Rita, que imediatamente se tornou uma das estrelas mais importantes de Hollywood. A Warner ficou tão impressionada com ela que tentou comprar seu contrato da Columbia, porém Harry Cohn recusou a proposta. Ainda em 1941, seu sucesso na Warner Brothers levou a ser emprestada à Fox para interpretar agora Donia Sol na superprodução Sangue e Areia ou Blood and Sand, um drama estrelado pelos atores Tyrone Power e Linda Darnell. Este filme
lançou-a como o símbolo sexual por excelência de toda aquela década. Nos anos que se seguiram, Rita brilhou em musicais da Columbia tais como Ao Compasso do Amor ou You Will Never Get Rich, de 1941, Bonita Como Nunca ou You Were Never Lovelier, de 1942, ambos com o ator Fred Astaire, e em Modelos ou Cover Girl, de 1944, com o ator Gene Kelly, firmando-se assim como uma das maiores dançarinas das telas e a maior estrela romântica dos anos de 1940. Porém, a chegada do sucesso profissional coincidiu com a crise em seu casamento, que acabou em divórcio em 1942. A fama de maior estrela da década e de uma das mulheres mais desejadas e famosas do mundo consolidou-se ao estrelar no auge de sua beleza o clássico Gilda, em 1946, filme de Charles Vidor, ao lado do ator Glenn Ford, com quem já atuara antes em Protegida do Papai, também de Vidor. O marcante neste filme, ainda que brevíssimo, foi o striptease de Rita, sugerido por ela mesma, ao tirar apenas a comprida luva de um dos braços e em seguida receber uma bofetada de Glenn Ford. Esta cena ajudou a engrossar a enorme bilheteria que o filme recebeu em todo o mundo. Gilda foi o filme mais importante de sua carreira. Também marcou o início de seu lento declínio em Hollywood. Assim como na frase precisa da campanha publicitária, nunca houve uma mulher como Gilda, da mesma maneira, nunca mais Rita conseguiu repetir esse êxito, apesar de ter continuado a trabalhar em produções de sucesso. Ao lado de Orson Welles, com quem se casara em 1943, Rita estrelou A Dama de Xangai, ou The Lady from Shanghai, em 1948. O filme não agradou nem aos fãs, nem à crítica, em parte porque Welles pediu-lhe que cortasse o cabelo e o pintasse de louro, além de matar sua personagem no final. No mesmo ano, no filme Carmen, ou The Loves of Carmen, mais uma vez, Charles Vidor reuniu-a com Glenn Ford. A química funcionou outra vez e o filme foi um sucesso. Em 1952, fez Uma Viúva em Trinidad, ou Affair em Trinidad, de Vicente Sherman, atuando pela quarta vez ao lado do ator Glenn Ford. Seus dois filmes do ano seguinte foram dois grandes escândalos, pelos seus temas: Salomé, de 1953, com o ator Stuart Granger, onde fez o personagem bíblico que pediu a execução de João Batista, e A Mulher de Satã, ou Miss Sadie Thompson, de 1953, ao lado do ator José Ferrer, em que Rita interpreta uma pecadora que seduz um reverendo. Seu último grande sucesso foi o filme Meus Dois Carinhos, ou Paul Joy, de 1957, onde Rita dividiu a cena com Frank Sinatra e a atriz Kim Novak, considerada a nova rainha da Colômbia. Na hora de decidir quem encabeçaria o elenco, Sinatra resolveu a questão, dizendo: o direito de ter o nome em primeiro lugar pertence a Rita Hayworth. Ela é a Columbia Pictures e sempre será. Rita ainda faria vários outros filmes, inclusive na Europa, mas seus dias de glória e sua época já eram coisa do passado. Trabalhou pela quinta e última vez com Glenn Ford em O Dinheiro é Armadilha, ou The Money Trap, de 1966, e encerrou a carreira com A Ira Divina, ou The Wrath of God, de 1972, ao lado do ator Robert Mitchum. Coincidentemente, este último é um faroeste, como seu primeiro trabalho, e assim o círculo se completa. Começou a ter problemas com a saúde ainda muito cedo.
Seu marido, Orson Welles, na época, observou o problema de Rita com o álcool durante o casamento, mas ele nunca acreditou que o problema dela fosse o alcoolismo. Sua filha, Yasmin, falou da longa luta de sua mãe contra o álcool e disse: "Eu lembro, ela tinha dificuldade em lidar com os altos e baixos dos negócios. Quando criança, eu pensava, ela tem um problema com a bebida e é alcoólatra. Isso foi muito claro e pensei, bem, não há muito que eu possa fazer. É muito difícil ver sua mãe passando por problemas emocionais, bebendo e se comportando dessa maneira. Sua condição se tornou muito ruim, piorou tanto que teve um colapso alcoólico, sendo internada em um hospital." Em 1972, aos 54 anos de idade, queria se aposentar, porém precisava de dinheiro. Por sugestão do ator Robert Mitchum, concordou em filmar The Wrath of God. A experiência expôs sua saúde debilitada e seu estado mental piorando. Rita já não conseguia lembrar suas falas. Suas cenas foram filmadas uma linha de cada vez. Em novembro do mesmo ano, concordou em fazer mais um filme, o filme britânico Tales That Witness Madness, mas, por causa de sua piora de saúde, deixou o set e voltou para os Estados Unidos. Foi então, a partir deste triste dia, que nunca mais a grande estrela Rita Hayworth voltou a atuar. Em março de 1974, seus 2 irmãos morreram em uma semana, um logo após o outro, o que lhe causou grande tristeza e levou-a a uma grande bebedeira. Em janeiro de 1976, no aeroporto de Heathrow, em Londres, foi retirada de um voo da TWA depois de ter tido uma explosão de raiva enquanto viajava com seu agente. O evento atraiu muita publicidade negativa. Uma fotografia perturbadora foi publicada nos jornais no dia seguinte. O alcoolismo de Rita, na realidade, escondeu por vários anos a real causa de todos os seus problemas, que eram os sintomas do mal de Alzheimer, da qual já padecia desde a década de 1960, mas que só foi diagnosticado em 1980. Em julho de 1981, a sua saúde se deteriorou a tal ponto que um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles determinou que ela deveria ser colocada sob os cuidados de sua filha, a princesa Yasmin, em Nova York. Passou então a morar no Central Park West, ao lado de sua filha, que cuidou da mãe durante seus últimos anos de vida. Quando perguntada sobre como sua mãe estava, Yasmin respondeu: "Ela ainda é linda, mas é apenas uma casca." Em 1983, Rebecca Wells conseguiu ver a mãe pela primeira vez em 7 anos. Falando com seu amigo de longa data, Roger Hill, Orson Welles expressou sua preocupação com o efeito da visita em sua filha. "Rita mal me reconhecia agora", disse Welles. Lembrou de tê-la visto 3 anos antes, em um evento que os Reagans realizaram para Frank Sinatra. Quando acabou, eu fui até a mesa dela e vi que ainda era muito bonita. Não me reconheceu a princípio, porém, cerca de 4 minutos falando, pude ver que ela percebeu quem eu era e começou a chorar baixinho. Eu jamais esqueci aquela cena. Foi muito triste. Nós a amávamos demais. Em uma entrevista que deu na noite anterior à sua morte em 1985, Wells afirmou que Rita Hayworth era uma das mulheres mais queridas e doces que já existiu. Rita casou-se 5 vezes, a primeira com Edward C. Judson, de 1937 a 1942, a segunda com Orson Welles, de 1943 a 1948, com quem teve uma filha chamada Rebecca.
A terceira, com o príncipe Ali Khan, de 1949 a 1953, com quem teve a princesa Yasmin Aga Khan. A quarta, com o cantor Dick Haymes, de 1953 a 1955. E a última, com James Hill, de 1958 a 1961. Todos os seus casamentos terminaram em divórcio. Considerada por muitos a mulher mais bonita da história do cinema, a despeito de Greta Garbo e Marilyn Monroe, a atriz definia seu insucesso no amor com a seguinte frase, que resiste à passagem do tempo: a maioria dos homens se apaixona por Gilda, mas acorda comigo. Rita tinha 1,68 m de altura. Nasceu no dia 17 de outubro de 1918, no bairro do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 14 de maio de 1987, na casa de sua filha Yasmin, em Nova York, nos Estados Unidos, aos 68 anos de idade, vítima do mal de Alzheimer. Está sepultada no Holy Cross Cemetery, Culver City, Califórnia, Estados Unidos. A seta abaixo indica o local exato do seu túmulo. Rita Hayworth, 1918-1987. Manteve-se ativa durante 41 anos, desde 1931 a 1972. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. A vida é um constante recomeço. Não se dê por vencido e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã podem ser usadas na construção da estrada da sua vida. Desilusões podem ser grandes lições. Por isso, cada lágrima derramada traz com ela um pouco de sabedoria que te ajudará na difícil caminhada da vida. O mundo melhora quando nós melhoramos, e nós melhoramos quando melhoramos o mundo. Isto é um processo contínuo. O amor de Deus é atuante e infinito. Está sempre ao seu lado. Para senti-lo, abra seu coração ao amor. Assim seja. Amém.